Por que Rebeca deu uma piscadinha no final do episódio? Qual o significado disso? A quinta temporada de Elite foi anunciada como sendo a temporada final do elenco original, mas só a Caetana teve a sua história concluída. Isso só dá margem para a gente acreditar que sim, veremos ainda Rebeca, Omar e Samuel novamente, porque tudo indica que sim, Samuel está vivo. Nesse vídeo nós vamos comentar e explicar esse final conturbado que Elite teve e como que a resolução de diversas tramas podem vir em formato de curtas. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar da quinta temporada de Elite, que sendo bem sincero com vocês, eu achei mais legal do que a quarta temporada assim, mas ainda pior que as temporadas 1, 2 e 3. Vamos falar do futuro da família Blanco após a prisão do Benjamin, vamos falar do significado oculto da piscadinha da Rebeca ali na cena final e listar todas as evidências que atestam pela vida, pela sobrevivência do Samuel. Mas antes da gente entrar a fundo nos detalhes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não está inscrito, porque aqui a gente fala bastante de séries e filmes, e você pode me seguir no Instagram também para você acompanhar os Reels com curiosidades de séries que eu levo para lá. Mas vamos começar falando do que todo mundo quer saber. Samuel morreu ou não? No flash forward, do episódio 4, foi revelado que o aluno morto da temporada seria o Samuel. E primeiro, eu fiquei meio confuso, fiquei meio chocado, mas fiquei conformado também, porque afinal de contas já estava meio que confirmado que essa seria a última temporada do Samuel na série. Mas logo ao término do episódio 8, a gente conclui que esse não pode ter sido o fim do Samuel. Primeiro de tudo, logo após acordar, com aquele machucado na cabeça, sangrando bastante e tal, Rebeca e Omar vão correndo para cima do Samuel, para cima do corpo do Samuel e ficam ali com ele. Eles afastam, inclusive, a Ari. O Samuel estava chamando pela Ari e eles não deixam a Ari chegar perto do corpo do Samuel. Se nem a Ari, que o Samuel estava chamando, chegou perto dele naquele momento, eu imagino que os outros nem tentaram. Se essa fosse realmente a última cena do Samuel na história, se ele tivesse morrido aqui, eles iriam fazer toda uma cena emocionante, eles iam colocar toda uma carga dramática, porque estava só Omar, Rebeca e Samuel ali. Eles não iam perder a oportunidade de fazer o Samuel se reconciliar com o Omar, Tipo, aqueles últimos momentos, eu me reconcilio com meu amigo de anos. Eles não iam perder a oportunidade de fazer o Samuel agradecer a Rebeca por todo o apoio que ela deu para ele. Inclusive, eu acho que até a Ari também, eu acho que iria ter um momento de despedida entre Samuel e Ari também. Os roteiristas de Elite simplesmente não iam desperdiçar a chance de finalizar a história do personagem com uma cena emocionante, como eles fizeram com o Ander. Quando o Ander foi embora, teve uma despedida ali. Quando a Carla foi embora, teve uma despedida. Quando a Nádia foi embora, teve uma despedida. A despedida do Samuel não ia ser só isso, sabe? Uma cena cortada da metade, sem ninguém chorando. Tipo, os personagens estavam chorando, que a gente viu, mas eu quero dizer, sem fazer uma cena emocionante para o público se emocionar também. O cara só desmaiou e aí a cena foi cortada e não apareceu mais. Segundo ponto, nós vemos a polícia prendendo o Benjamin ali na casa dele, mas não vemos corpo em lugar nenhum, não vemos saco preto em lugar nenhum, não vemos a polícia carregando nenhum saco preto e não vemos a Ari completamente desesperada. Sim, ela tá chorando, ela tá triste, o pai dela foi preso, mas não parece que ela tá desesperada porque o cara que ela ama acabou de morrer. E por fim, pra mim, o que bate o martelo de que essa não é a última cena do Samuel em Elite, é a última cena da temporada. A câmera se aproxima, nós vemos o Omar e a Rebeca chorando muito, e aí a Rebeca dá uma piscadinha de um olho só e o Omar meio que dá um meio sorriso, não sei, que parece que ele estava dando um meio sorriso. Meus amigos, bate o martelo, Samuel está vivo. Mas Matheus, a atriz que faz a Rebeca, fez um post no Instagram meio que se despedindo da personagem, dizendo que 5 sempre foi o número dela favorito, ela não vai voltar para a 6ª temporada. Tudo bem, eu acredito nisso, eu acho que é real, que pode sim ser essa última temporada oficial deles e nós não vamos ver Samuel, Omar e Rebeca na 6ª temporada. Só que Elite faz uma coisa muito bem quando eles querem finalizar alguns arcos de histórias que ficou solto, que é as histórias breves, são os curtas. Nós já tivemos um Elite Histórias Breves para dar um arco de conclusão decente para a personagem da Carla, por exemplo, que no final da 3ª temporada ela apenas entrou no carro e foi embora. E aí eles fizeram histórias breves, para mostrar de verdade o fim da relação dela com Samuel, como que isso finalizou. Foi uma coisa legal. Tivemos também um Elite Histórias Breves para dar um arco de conclusão para a história da Nádia. Então eu acredito que no final desse ano ainda,
ainda, já deve estar até gravado, nós vamos ver um Elite Histórias Breves, né, um curta, ajudando a amarrar essas pontas soltas, dando uma sensação de conclusão mesmo para a história do Samuel, do Omar e da Rebeca. Do elenco original mesmo, a única personagem que teve a sua história concluída nessa temporada foi a Caetana, que terminou a história justamente com o cara que ela conheceu em Elite Histórias Breves. Então veja que os curtas, né, não é novidade, eles utilizam os curtas sim para dar mais sentido a algumas histórias, para ajudar a fechar o arco de algum dos personagens. Ia ser muito corrido eles apresentarem o Felipe já nessa temporada e fazer a Caetana terminar com ele. Então não, eles apresentaram o Felipe lá no curta, lá nas histórias breves, que deu tempo deles desenvolverem a relação dos dois, e aí, nessa temporada, eles só avançaram com a história. Esse não pode ser o fim da Rebeca e do Omar, sabe? A Rebeca teve pouquíssimo tempo de tela nessa temporada, e o Omar, coitado, ele nem teve história. Tudo que o Omar teve, né, foi ele tentar ajudar lá o Bilal, e o Bilal traiu ele, e aí depois o Bilal sumiu, e o Omar também nunca mais apareceu, ficou só trabalhando, sabe? Não teve história o garoto. Não tem como tirar o Omar da série sem finalizar a sua história. Seria muito injusto com o personagem e com o ator, porque Elite, né, é o que é hoje muito por conta da contribuição do Omar. Então, sim, confirmado. Samuel tá vivo e teremos um curta ajudando a encerrar a história do Omar, da Rebeca e dele também. Já Caetana teve o seu final. Ela não deve ter um curta. Caetana passou a temporada quase que toda preocupada com o Felipe, tentando fazer ele se transformar numa pessoa melhor, né, o Felipe Príncipe, até o momento que ela dá um basta, ela resolve se amar em primeiro lugar e buscar a sua própria felicidade. Caetana já tinha tido uma conexão com outro Felipe lá no curta, e agora eles começaram a criar de fato uma história juntos. Demitida da escola, a série dá a entender que Caetana vai começar o seu próprio negócio, trabalhando no ramo de moda, que é o ramo que ela ama tanto. E eu de verdade gostei muito do final dessa personagem. Caetana, que começou a série sendo uma pessoa muito gananciosa, né, fazendo de tudo por status e por dinheiro, terminou sua história satisfeita, tendo uma vida simples. Então, assim, a construção, né, da personagem da Caetana foi boa. Mas falando do Benjamin agora, que cara, filho da puta, né? Primeiro, ele convence o Samuel a assumir a culpa pela morte do Armando, prometendo que vai fazer de tudo para tomar conta dele, que não vai deixar ele ficar preso. Depois ele se nega a pagar a fiança e larga o Samuel à própria sorte. No final, ele tenta tirar o chip à força do Samuel e quase o mata. Tudo bem que foi um acidente, né? Quando os filhos dele chegam, ele fala, não, foi um acidente. Ele tá lá muito nervoso, muito alterado, dizendo que foi um acidente. Realmente foi um acidente, mas o que conta é o que você faz depois do acidente. O cara, ao invés de procurar ajuda imediata pro Samuel, ele pede pro filho ajudar ele a esconder o corpo, coloca o corpo atrás dos arbustos e, preocupado em se salvar antes de salvar a vida de uma pessoa, ele demora pra caramba pra buscar ajuda, e isso poderia ser fatal. É tipo um acidente de carro. Se um motorista atropela uma pessoa por acidente e presta socorro, leva a pessoa para o hospital, ele vai responder por isso legalmente, mas ok, agora se o motorista atropela uma pessoa e foge, não presta ajuda, ele vai responder por um crime completamente diferente. E nessa situação, eu fiquei muito feliz que o Benjamin foi preso. Só que ficou ainda uma coisa meio que aberta, né? A morte do Armando. Quem será responsabilizado pela morte dele? A polícia prendeu o Benjamin por conta dos negócios que ele tinha com o Armando, os negócios provados no chip, e também agora tem essa tentativa de homicídio contra o Samuel. Só que a polícia ainda não chegou ao final da conclusão, né, da investigação sobre o assassinato do Armando. Mas pelo que tá aparecendo aqui na série, a culpa da morte do Armando também vai cair na conta do Benjamin. O cara afundou na lama total. Vamos falar um pouco sobre Isadora e Felipe agora. Primeiro, o que eu quero muito compartilhar com vocês, que eu detestei esse plot dos dois. A personagem da Isadora foi colocada na série só pra redimir o personagem do Felipe. Eles quiseram redimir o estupro que o Felipe fez, um estuprador, e durante os 8 episódios eles trabalharam essa imagem do Felipe para ele terminar a temporada como um mocinho. Eu devo postar um vídeo aqui fazendo uma análise da temporada, né, com spoiler, e aí eu vou falar tudo que eu achei sobre todos os plots, mas nesse vídeo aqui vamos focar mesmo no final desses personagens. Enfim, no final, né, quando a Isadora desmaia no seu quarto no final da festa, o Felipe e o Ivan tentam ajudá-la, só que eles não lembram de nada. Eles acharam que eles até poderiam ter feito alguma coisa com ela. Só que eles ficaram, né, tranquilos, com a consciência limpa, depois que eles viram o vídeo. A conclusão do arco de redenção do Felipe aconteceu quando ele tentou impedir que a Isadora fosse estuprada.
Claro que no dia seguinte, né, depois de voltar para a escola, a Isadora ficou se sentindo muito mal com tudo isso e no final da temporada a gente viu que ela resolveu denunciar os seus agressores. Os 3 rapazes que a estupraram têm a prova do estupro em seus telefones. Eles têm a prova do crime, né, a prova que os incrimina. A Isadora tem a sua própria palavra e o testemunho, né, do Ivan e do Felipe, que não lembram de nada do que aconteceu na noite em questão. Eu imagino que a denúncia que a Isadora está fazendo contra seus 3 estupradores também vai respingar no Felipe e no Ivan, porque estava todo mundo dentro do mesmo quarto, eles não lembram do que aconteceu e para provar a inocência dos meninos, eles vão ter que recuperar o celular do outro garoto. Então eu imagino que na 6ª temporada a gente vai ver isso, né? Os meninos, a Isadora, o Felipe e o Ivan e tal, tentando recuperar o celular com um vídeo que os inocenta. Dado a ênfase que eles deram no telefone lá naquela cena, eu tenho certeza que esse telefone vai vir a ser importante no futuro. Quando eu assisti, eu achei bem idiota o fato do Ivan tacar o telefone na cara do garoto antes de pegar e enviar o vídeo para si próprio, porque esse seria o vídeo que poderia limpar a sua barra, né? Provar a sua inocência, mas agora não. Agora ele vai ter que arcar com as consequências. Imagino que Patrick e Ivan também vão ter um curta mostrando como que ficou a relação dos dois após a prisão do Benjamin. O Ivan finalmente assumiu que tem sentimentos pelo Patrick e chegou lá na casa dele no momento que o mundo do Patrick tinha virado de ponta cabeça, né? No curta, eu acredito que a gente vai ver o Ivan servindo de âncora, servindo de base para o Patrick, o ajudando a enfrentar toda aquela turbulência, né? O ajudando a superar todo aquele trauma, e essa história vai se inverter na 6ª temporada, quando vai ser o Patrick que vai ter que servir de suporte para o Ivan nas turbulências que vão chegar na vida do Ivan por conta do que aconteceu com a Isadora. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa 5ª temporada de Elite. Eu ainda vou fazer um vídeo analisando toda a temporada, então fiquem ligados aqui no canal. Deixa o seu like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau! E até o próximo vídeo.